Vocês gostam quando a gente faz aqui os maiores da história? Agora que eu percebi que tá vazando a bananinha aqui. Acabei de ver, perdão. Perdão, Estamos vencidos pela banana, é isso? Desculpa, Tá perdão. certo. Não, Agora tá que eu vi. perdoado. Vocês gostam quando a gente faz os programas dos maiores da história? gosto. Os maiores isso, os maiores aquilo. Ainda não tínhamos feito sobre treinadores. Faremos hoje. Pode rodar a vinhetinha. Quando é jogador é pós-Pelé, que né, foi a regra que a gente estabeleceu no programa. Aqui tá liberado, né? Ah, tranquilo. Aqui é pós nossa memória, assim. O que... Até onde o Mauro Betti lembrar. É isso. Até onde o Mauro Betti lembrar. Excelente. Porque o Mauro é o nosso paraninfo do programa, o Vitor Sérgio entrou em contato com ele, né? Pra dar uma ajudada, né, no programa. Exatamente. É, então é pós-memória do Mauro Betti. Até também para ficar um negócio mais próximo da nossa audiência. Claro. Nomes que você possa lembrar, que você tenha alguma referência, né? Também pode ser pós-Charles Miller, pronto. Então vamos lá. Os maiores técnicos da história. Essa é a brincadeira de hoje no De 0 a 10 com Wallace Borges e com VSR. Começando com... Já? Não, brincadeira. Não? Só quis fazer uma graça. Pô, mas sei é lá, 9. né? Mas é 9. É, não sei, se vocês quisessem segurar o Ancelotti para 10, eu não diria, nossa, Pra que mim só absurdo, tem que dois crime. caras. Pra mim só tem dois caras que a gente vai segurar. Tá. O Ancelotti, ele não é um desses caras, mas ele pra mim é nota 9, é o único treinador da história a ganhar as 5 principais ligas, que é Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Ele ganhou essas 5 ligas, ganhou com o PSG, a Liga Francesa. O que vai pesar mais aqui? A quantidade de conquistas sim. ou legado tático? Os dois. É. Revolução. Ele tem tudo revolução. ali. Legado tático, revolução, títulos. Em Acho que termos vai ser um tudo. Revolução, Gestão de legado grupos. técnico, ele não tem tanto, né? o maior- Capacidade de desenvolver pessoas, desenvolver jovens, manter grupos motivados, grupos unidos, é uma coisa que o Ancelotti trabalha muito bem, né? É o maior vencedor da Champions, né, em número de jogos e em conquistas. É o treinador que mais tem Champions de títulos e jogos. Então, cara, é um treinador muito gigantesco. Muito gigantesco. Eu gosto muito, é um cara que talvez ele não tenha um estilo de jogo Ancelotti de se jogar, porque ele é o pai da adaptabilidade. Tipo, ele é o cara que tem times que propunham muito jogo, times que são mais reativos. Ele gosta de ganhar. O Ancelotti gosta de ganhar. E eu sou muito fã de Ancelotti, não pra segurar pro 10, Cara, mas isso- nota 9. Isso pra mim é tão importante, tão significativo quanto o cara que tem uma ideia de jogo, um padrão, um trabalho autoral e replica essa forma de jogar em todas as equipes que comanda. Você conseguir adaptar, você conseguir moldar Claro. estilos, porra, acho isso absurdo, porra. Absurdo. Aqui é difícil esse nosso programa aqui, porque a gente vai acabar colocando técnicos que trabalharam em seleção e que técnicos que trabalharam em clube, que são duas naturezas de trabalho muito diferentes e de Isso é verdade. perfis de conquistas muito diferentes. Agora, se o Ancelotti vem para a seleção brasileira, por exemplo, e ganha a Copa do Mundo, eu acho que a gente refaz esse programa e ele é o 10 disparado. É, a por gente exemplo. está fazendo esse programa na virada de 2023 para 2024. Exatamente. Então, Tem que levar isso em eu consideração. acho muito grande, embora o legado técnico, tático dele não seja tão enriquecedor como outros. Né? Outros fizeram transformações muito maiores do que o Ancelotti. Mas poucos ali foram você tão tem que- vencedores quanto Você tem ele, que né? pesar Claro, a capacidade de você seguir ganhando, seguir motivado, seguir conseguindo tirar o melhor de muita gente, coisa que o Ancelotti faz. Eu acho que um 9... Tá Fecha o de bom 9? tamanho. Eu acho muito curioso, a gente fala muito do Ancelotti como treinador, principalmente eu, né, que sou mais novo, e a gente acaba esquecendo o Ancelotti jogador, que foi um baita jogador também, né? O Ancelotti, por exemplo, ele era a dupla de volante do Falcão da Roma. O Falcão, o rei de Roma, que vai ganhar o Scudetto lá com a Roma, a dupla de volante dele era o Ancelotti. A gente fala, claro, óbvio, do Falcão, que era muito mais gênio que o Ancelotti, mas ele era um cara extremamente relevante, é um cara que vem de uma escola italiana, que é brabo demais, então era um jogadoraço também. Bela Gutmann. Foi o cara que descobriu o Eusébio, né? Então, assim, o Bela Gutmann, ele é um cara muito importante. O Mauro Betti, inclusive, que recomendou que ele colocasse, porque ele é bicampeão da Champions com o Benfica, né? Antes, tinha vindo ao Brasil, ali na década de 50, e revolucionado o futebol brasileiro. Treinou São Paulo, né? Ele treinou o São Paulo, ele treinou o Flamengo também, se eu não me Treinou o engano. Flamengo também? Ele é o mais de São Paulo, acho. E a base do trabalho dele
em que o Vicente Feola era auxiliar dele, foi a base do Brasil de 58. Então, assim, uma das revoluções do futebol mundial é você passar do esquema WM para o 4-2-4. E o Bela Gutmann foi um dos que melhor executou esse trabalho desse 4-2-4 e que... Então, se o Brasil hoje é pentacampeão do mundo, tem muita contribuição do Bela Gutmann, que saiu daqui da América do Sul, saiu do Brasil e conseguiu ser muito relevante, ganhando 2 Champions League com o Benfica, né? Na época, Copa dos Campeões. Ele é muito importante para a história do futebol também, cara. Foi só o São Paulo, tá? Foi só o São Paulo? Foi só o São Paulo. Ele é muito importante para a história do futebol e para a história do futebol brasileiro, né? Eu acho grande também, só que eu acho que é mais sobre influência do que sobre títulos. Eu acho que influência... Mas se for sobre títulos, a gente vai mudar aí essa... Não, é que eu vou... Só pra terminar. Eu acho que ele é mais sobre influência do que sobre títulos. Eu acho que ele tem seus títulos, o Bela é um baita treinador. Bicampeão europeu do Benfica é um negócio... E Que, tem a por tal da exemplo, maldição, né? E Tem a maldição do Bela Que Gutmann. ele queria um bônus lá pelo bicampeonato europeu, o Benfica não quis pagar e falou: vocês vão ficar uns 100 anos aí sem ganhar mais nada europeu. E não ganharam mais, né? Na Europa não ganharam mais. É que quando eu falo, eu acho que o Bela não vai passar por... Eu acho que não vai ser 9. O Bela Não, Gutmann. 9 não, acho que é um 7 ali. 6, 7. 6, 7, né? é. Tá. 6 ou 7? O Verso quer 7, então vamos no 7, depois a gente vê. Tá bom. Esse cara aí, ele desperta debates muito apaixonados, Muitos. né? É tipo um... não tô comparando os treinadores, eu só tô comparando essa coisa da idolatria, né? De ou o cara gosta muito ou o cara detesta. É tipo que sempre foi o debate sobre o Diniz. O Bielsa é mais ou menos isso? Mas acho que Tô falando só do debate, tá? Não tô só falando do das debate, qualidades de treinadores, não é isso? Não é isso. O Bielsa é um cara... Sabe quando... Tem uma máxima que eu nem concordo tanto com ela, mas sobre professor de faculdade. Na minha faculdade falavam-se muito isso. O cara é um puta jornalista ou ele é um professor de faculdade que ensina jornalista? Ser bom. O Bielsa é muito mais sobre ser um professor. Ele é a referência do Guardiola, ele é a referência de vários outros treinadores, mas ele, como um conquistador, passa longe. Talvez o melhor trabalho da vida dele tenha sido o Atlético de Bilbao, que é vice-campeão da Europa League e vice-campeão da Copa da Copa da Espanha, da Copa do Rei. Mas ele tem a revolução com ele. Ele tem conceitos. O Louco Bielsa tem um pouco, o apelido do Louco, tem um pouco sobre a questão dele em campo, que os times deles acreditavam muito, tentavam muito. Ele é mais apaixonado pelo jogo do que pelo resultado? Do que pelo resultado. Eu acho que não, ele gosta do resultado. Eu acho que ele até gosta do resultado. Acho que é mais Mas ele não obtém na proporção da paixão que tem pelo jogo. Da questão da influência, tem um meme que roda muito a internet aí, que é... Meme não, tem um gráfico que roda aí muito a internet, que é o Bielsa no centro e ao lado a quantidade de jogadores que foram treinados pelo Bielsa e que viraram treinadores. É assim uma coisa absurda. Que eu nem sei se de repente se eu fizesse isso com outro daria tanto resultado, mas o do Bielsa é inacreditável, assim. Ele vai saindo, tipo aquele PowerPoint famoso que apareceu aqui no Brasil recentemente, vai saindo aquele coisa assim, traço ali dizendo, esse aqui virou treinador na Espanha, virou treinador na Argentina, virou treinador no Uruguai. Então assim, é um cara muito influenciado. Agora, ele ficou de 98 até ganhar o Leeds agora em 2000 e pouco sem ganhar um título. Né? E o Leeds ainda é segunda divisão, né? Ainda é segunda divisão. É muito então, difícil assim, você colocar num patamar alto de maior técnico da história. Muito autoral da valorização da bola e tudo. Mas ó, eu tenho muita dificuldade de colocar em patamares elevados numa discussão sobre maiores da história alguém com poucas conquistas. Assim, eu acho muito... Eu também acho. Eu também acho. Muito Acho que a revolução, vou ser bem sincero pra você, a revolução do jogo, pra mim, ela é um diferencial entre os vencedores. Tipo assim, o cara ganhou muito, o cara é muito gigantesco e ele, além disso, fez revolução. Pô, tô muito pra mim, a O revolução... Rino Smith vai ficar com nota baixa aqui. Baixa não, porque Quem? ele tem conquista. Rino Smith tem conquista. Tem mas tem conquista. Uma Eurocopa. Mas Tô tem muito alinhado com o pensamento do Alves. Não, ele tem tava... Champions, pô. O Rino Smith não tem Champions também. É verdade. É 5 pra baixo. Agora, onde a gente vai colocar o Bielsa? Pra mim, Bielsa, nota 3. E aí, VSR? Pode ser. 3. Tá. Pode. Pseudo tá feliz agora, né? Momento de alegria do Pseudo. Um cara...
E caíram 2 do Liverpool, né, ô Psyu? Bill Shankly e Aliás, Kenny Douglas. o que estavam... Pseudo é tenta- brincadeira que ele fez nessa lista. Não, aliás, O falar em futebol Pseudo- inglês, vale lembrar também que caiu o Brian Clough aí, que foi o bicampeão europeu pelo Nottingham Forest. É, que caiu também a também. gente precisou É. tirar aí Realmente no, fazia no pouco filtro sentido aí. final. É. Mas, pô, nós estamos falando aí de um cara que só treinou o Liverpool e ganhou 20 títulos lá. É coisa pra caramba, pô. Muito do domínio do Liverpool ali naquele miolo ali de anos 70, 80, passa pelo Paisley, né? Um técnico muito vitorioso, com uma capacidade de manter o grupo motivado, que é uma questão que isso obriga você a ser um bom treinador, né? Do ganhar e não relaxar, De né? ganhar e continuar querendo ganhar e tudo. Então, assim, é um técnico muito grande, embora jogasse num ambiente que não propiciasse tantas coisas novas, em que não se cobrava um jogo tão virtuoso assim, né? Você jogava ali num ambiente que era o ambiente do futebol inglês ali, de bola pra frente, de ligação direta e Gramados tudo. ruins. Gramados ruins, do jeito que dava, e foi muito relevante vencedor, num período cara. Muito vencedor. dominante ali. Não sei que nota a gente bota. Por exemplo, ele foi mais vencedor que o Bela Gutmann, Foi. por exemplo. É, Não você foi pega tão o- importante quanto o Bela Gutmann. Eu por acho que o exemplo. Paisley, ele tem, por exemplo, foi o que você tinha falado, né? A gente tirou o Shankly e o Kenny Douglas, né, da lista. Porque o Pseudo meteu um Liverpool. Brincadeira, que ele nem fez. a família do Kenny Douglas quer tanto o Kenny Douglas nesse programa quanto o Pseudo. Não, gente, é brincadeira. Porque, não, O Shankly- quantos programas o Kenny Douglas ele já tentou brincadeira. emplacar aqui? Esse E a aí gente acho que é caiu o em todos. terceiro. E caiu em todos. O Exatamente. Shankly, a gente até poderia discutir, inclusive, você vai em Anfield, tem uma estátua, né, do Bill Shankly, que ele é o cara que pega o Liverpool na Série B, na segunda divisão inglesa, e bota pra disputar título na primeira divisão. Mas não tem comparação com o Paisley, né? São 15 anos no cargo, são 3 Champions, é o técnico mais vitorioso da história do Liverpool. Tem uma curiosidade legal sobre o Paisley, que o apelido dele era o gênio humilde, que é o cara que tranquilo no trato, sabe? Tipo assim, multivencedor, mas que, sabe, tratava todo mundo bem, tratava todo mundo com muito garbo, todo mundo com muita elegância. Ele teve na Segunda Guerra Mundial também. Cara, ele pilotou tanque na Segunda Guerra Mundial, em batalha de Segunda Guerra Mundial. Eu sou muito fã do Paisley, pra mim seria nota 8. Ó. Tá bom. E é o tipo do nome que quem, de repente, se apressar em avançar para o final para ver como ficou o quadro, sem ouvir as discussões, as análises que levam a gente a escolher cada nota, o cara vai falar, quem que é esse cara aí que tá na nota 8 aí? Cara, você ganhar 20 títulos num clube, você continuar ganhando, né? Você ganhar 6 títulos do campeonato inglês, ganha, mantém motivado, isso é um... 3 Champions, uma Copa da E UEFA. numa época que era muito equilibrado, né? Assim, Muita coisa, né? cara, muita coisa. Nota 8, então. É outro que tem como mantra vencer. É A isso. felicidade dele é vencer. É isso. Johan Cruyff. Você tem que segurar pro 10 aí. Segura pra nota 10. Vicente Del Bosque. Que apesar de talvez não ter tido, rapidinho do Cruyff, talvez não ter tido as conquistas, aqui sim a revolução ela sobrepõe, né? Vamos A ver. conquista ela tem. A Vamos ver se conquista vocês vão ela me tem. convencer. Vamos ver. Ele tem conquista, que fique claro, tá? Tem um aí que tem revolução e tem conquista, hein? Pra que mim, pra mim tranquilo. é um abraço. Barbada? Mas vamos lá. Tá. Del Bosque. Gosta, hein? Cara, assim, o Del Bosque, ele vai lembrar, né? Ele entra no Real Madrid como interino, num período ali de queda, que sai o Capello, e aí quem vem não funciona. Se eu não me engano, era o Carlos Queiroz, se eu não me engano, mas enfim. O Del Bosque entra ali como interino e vai ficando, aí depois passa pra seleção espanhola também, vai ficando, fala mansa, Acho fazendo... que o Queiroz é depois. Hã? Que o Queiroz é quando chega o Beckham. O Queiroz é na mesma temporada. Agora eu então recentemente ele é vi o depois, documentário do Beckham, ele fala isso, na mesma temporada. Enfim, então Mas ele acho que o Jupp Heynckes, o Capello ganha, aí depois vem o Heynckes, e quando vem o Del Bosque, com a sensação meio de interino, e vai ficando. Depois, com a seleção espanhola, ele pega o trabalho que era do Luiz Aragonês e melhora umas coisas, piora as outras, mas ganha uma Copa do Mundo, ganha uma Euro. Então, tipo assim, é muito vencedor, fazendo um trabalho muito, digamos, muito próximo do que aqui no Brasil a gente chamava de paizão. Mas ele tem muitos desafios ali, tipo, encaixar todo mundo, de encaixar, por exemplo, um time com Zidane, Figo, Raul. Então, assim, Ronaldo, ele tem um desafio, não era fácil fazer isso. E depois de pegar uma seleção da Espanha... É arroz de feijão isso aí?
Um pouquinho assim, um pouquinho de mais simples, de um jogo mais bem simples. Feito, né? é maravilhoso. É, Uma parede, né, no caso, né? Ele é muito. Eu acho muito. Sabe como eu acho É muito muito curioso? vencedor, né, cara? É. Ele São ganha, 2 Champions, ele né? ganha 2 Champions com o Real Madrid, Uma além Euro, de uma outros Copa. títulos pelo Real. Foi você aí. que falou, né, Vess? Que você falou no outro programa, que tem muita gente que fala que o Guardiola pegou a ideia do Del Bosque. Bebeu da fonte? Bebeu da fonte do Del Bosque. Bebeu da fonte do Aragonês, né? Do O Aragonês. Guardiola pegou do Aragonês, da Espanha de 2008. Era o Aragonês. Que era o Aragonês. O Del Bosque é 2018. O Del Bosque, 2012. O Del Bosque entra. Isso, porque o Aragonês entra pro ciclo de 2006, na segunda entendi. metade, faz uma boa Copa, mas cai para a Espanha, cai para a França, em Oitavas 2006, nas oitavas, com o Zidane arrebentando. Aí depois ele vai para a Eurocopa de 2008, mas dizendo, para mim já deu, já era bem velhinho e tudo, ele falou, vou ficar até a Euro, o que acontecer, eu tô fora. E a Espanha voa na Euro 2008, começando com esse esquema, e o Guardiola bebeu muito o Aragonês talvez até pudesse estar aí, porque ele é muito falado na Espanha, né? Sim. Assim como influenciador. Cara, o Del Bosque, agora, ele tem muito título, né? É muito título, cara, cara. assim, ele Ele muda, tem ele todos muda a os- Espanha de patamar, né? Ele muda- tem todos é os isso, títulos cara. possíveis. Ele muda a Espanha de patamar, pô. Ele Você tem pega, todos os time, títulos. você pega um time que fala assim, não vai ganhar nada nunca. É. Copa e Euro. E Euro 2 anos depois. 2 anos depois. Ele tem todos os títulos possíveis, né? Porque ele ganha espanhol. Ele Quer ganha dizer, eu Champions. acho que ele só não ganha Copa do Rei, Não, curiosamente. beleza, mas dos grandes? No mas Real Madrid ele ganha Supercopa. Ele ganha ele ganha 5 espanhóis e 4 Supercopas. 5 espanhóis, 4 Supercopas, 2 Champions, Mundial de não Clubes. tem Copa do Rei, Ele não verdade. tem Copa do Rei. Mas- Que o Real ficou um tempão sem Eu ganhar a gosto Copa muito do dele, Rei. cara. Eu sou. É que eu acho que vai ficar Mas ali. do ponto de vista de coisa diferente assim, ele não tem tanto, mas é muito Você vai vencedor. botar. né? Quer colocar atrás do Bela Gutmann? Não sei, cara. Eu sou, talvez... é que eu sou muito impactado por conquista, cara. Treinador, pra mim, é muito conquista. A revolução, ela é muito importante. Desce o Bela Gutmann pra 6 e pode ter ele no 7. Pode ser. Porque, por exemplo, a gente tem o Conquista Felipão jogando bem, agora. né? Que fique claro. É isso, Conquista jogando bem. Tem o O Felipão Filipão, agora, por por exemplo, exemplo. tem conquista jogando bem e jogando mal. Tem conquista O jogando mal Felipão também. tem título todos, né? Todos. Inúmeros. Poderia ter mais, O Felipão inclusive. tem estadual, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O único título que o Filipão não tem é Mundial de Clubes. E a Eurocopa. Que ele perdeu. Que ele perdeu daquela daquele forma jeito. que perdeu. O Del Bosque são daquela 2 forma. espanhóis e 2 Supercopas, como técnico. Que aí tem como jogador, que é outra coisa. Eu acho que 7, cara, para um cara que levou a Espanha Tá bom, pro primeiro título mundial e até hoje único da sua história, é muita coisa. Assim. Tá bom. Acho que o 7 paga bem pro Del Bosque. Luiz Felipe. Então, gente, Cara, Eu acho que vai ter muita gente que vai... Tem muito moleque que não acompanha o Filipão, carreira do Filipão, Pô. que vai olhar esses nomes e vai falar, o Filipão é o zero. pô, mas então, mas mas o moleque que lembrar do 7-1 e esquecer que o cara foi o técnico do Penta, tá faltando leitor, pô. Tá faltando não, no é técnico YouTube, do pô. Penta, detalhe, com a única seleção que ganhou todos os 7 jogos. Não só isso. E que mudou o padrão tático, que arriscou de jogar no esquema com 3-5-2, que Que nem saiu daqui ele do era Brasil. muito- Porra, Gente, não Brasil só com 3 isso. zagueiros, como pode? Porra, e o Brasil Tem estraçalhou Libertadores na Copa. pelo Grêmio, tem Libertadores pelo Palmeiras, Gente. tem Copa do Brasil pelos dois, tem Copa do Brasil pelo Criciúma. Olha, você pode Pô. dizer, você pode lembrar do 7-1 que é uma mancha, ninguém aqui vai passar pano pro 7-1, é uma Não. puta mancha pra história de qualquer um, é uma vergonha que não vai ser esquecida, óbvio que não. Você pode não gostar do estilo de jogo do Filipão, pode achar feio, não te empolga, tem gente que acha que é antijogo, né? Já teve, o Filipão já foi um cara que fez um monte de coisa, né? Negócio de jogador com perna enfaixada, Foi. assim. Já ganhou muito no mental, já ganhou muito nessa coisa do extracampo, mas o Filipão é vencedor demais. Demais. Isso é inegável. Não tem como você brigar contra isso. Eu só tenho um ponto que eu acho que a gente precisa ter, às vezes ter o cuidado, e alguns de 0 a 10 eles são difíceis, que é sobre a nossa visão do futebol e a visão do mundo inteiro com relação ao futebol. Eu acho que internamente o Filipão seria um cara para nota 8, 9. Será que essa é a percepção que o mundo tem do Filipão? A percepção do... Ou, Não. não é, eu Não. acho que não é, mas também não é para o suficiente para baixar muito a nota. Exato. Pra mim ficaria ali numa nota 7. É porque você tem essa coisa do... Pode você ser tem- junto com o Pérez. Você tem essa coisa do treinador brasileiro que não emplaca em clube na Europa. A passagem do Filipão no Chelsea foi mal sucedida, né? Foi. Por várias questões Ele de dia a saiu, o dia. Chelsea foi campeão. Pois é. Né? Daí vem o interino, Chelsea campeão. Então, assim, Mas, por exemplo, o Filipão, na história, tá no mesmo patamar que o Del Bosque? pô,
Foi campeão do mundo com a seleção. Eu acho que tá. Del Bosque foi com a Espanha. Que eu acho que o Filipão, ele sofre ter nascido no Brasil também. Porque ele teria... Se o Filipão fala espanhol, se o Filipão tem outra, vivência na Europa, talvez ele tivesse sido chance em outros times europeus. Ele foi ter a chance em Portugal. Que ele bate uma semifinal. É a melhor participação da história de Portugal em Copas, né? As duas melhores. As duas melhores. Que é esse e 66. É esse 66. Que é o quarto lugar, né? É. Não, 66 fica em terceiro, não fica? Fica em terceiro. Então é a segunda melhor participação. Duas semifinais. Duas semifinais. É. Pô, melhor participação da vida de Portugal. Pô, eu acho o cara muito grande, pô. Muito grande. Ele não tem Mundial de Clubes, né? Ele perde pro United em 99, United, ganha a Copa do Mundo. E perde pro Ajax em 95. Em termos de... 95, Tava falando muito aqui dessa análise que algumas pessoas fazem sobre o estilo de jogo do Filipão. Tem gente que acha feio. Se a gente for olhar para legado técnico, sim, para trabalhos do Filipão e as marcas deixadas por ele nos times, a que conclusão a gente chega? Eu não acho ele retranqueiro não, sabia? A seleção de 2002 jogava bola, gente. Jogou bola pra caramba. Seleção de 2002. Contrariando várias previsões. Pô, 3 zagueiros, Filipão vai amar retranca. O Palmeiras de 99 não jogava bola? O Palmeiras de 99 jogava Qual bola. seleção você acha que jogou mais bonita? Porque o Filipão saiu aqui com um rótulo de 3 zagueiros vai retrancar o time. A de 2002 ou a de 94? Tem nem comparação, né? Tem nem comparação. 2002. Tem nem comparação que é de 2002. Eu colocaria que o Del Bosque e o Filipão é uma boa disputa, né? Eu acho que o Filipão foi mais técnico que o Del Bosque. Eu colocaria nota 8. É. Luiz Felipe. Sério? Quer dizer que eu acho que vem muita gente pra esse 8 aí que tá na Também frente. acho. Eu também Por acho. exemplo, o Ferguson. Não, o Ferguson é Eu segurar. também acho. Ferguson Eu acho que a gente segura. poderia... Sabe o que eu acho que a gente poderia colocar o Felipão ali num 6, talvez. Junto com o Bela Gutmann. Também tem o ponto que, de fato, ele tem a maior vergonha da história do futebol nas costas. Dentro de tudo isso que ele ganhou, ele também tem a maior vergonha da história Talvez do futebol então o nas costas. 5 resolva, porque ali fica exatamente Então, no... seis. Né, você tem Seis. bons... Seis. Seis? Você prometeu. Que aí pediu você... seis, não foi de naquela? 6. Tá bom, você seis. tem bons argumentos que levam para os dois lados, né? Você tem coisas desabonadoras. Né? Só Você que tem eu o acho que o Del 7-1. Bosque então tem que cair pra 6 também. Também, junto Eu com o acho. Felipão? Ficou muito pro Del Bosque? Eu acho. Tá bom, Acho que sim. tá bom. É. Os dois próximos. Puta, Tá, Ferguson segura e esses Guardiola, dois aí. pelo amor de Deus. Eu não Os sei o que a dois gente vai fazer aqui. Eu não sei. Eu sei. Eu tenho um bem definido, mas segura pro 10. Eu não sei. Você sabe, Vessé, o que você vai fazer da vida aí? Nesse exato instante? Vou ver. Vou pensar. Isso é problema pro Vitor Sérgio daqui a meia hora, né? Eu tô preocupado. Não vamos antecipar as coisas. Sofrer por antecipação, né? Exatamente. Meia hora vocês foram bem otimistas, tá? Bem otimista. Heleno Herrera. Bicampeão, né? De Champions. Bicampeão com a da Champions, ganhou o título espanhol com o Real, 2 com o Atlético, ganhou com o Barcelona, 2 títulos com a Inter, jogando ali um futebol muito seguro, muito sólido. Mas acho que diante dessa galera aí, eu acho que ele é mais vitorioso, bem mais vitorioso que o Bielsa, né, no caso. Muito mais. Então, sei lá, uma nota 4, uma nota 5. Concorda, Wallace? Pode ser, fechou. Acho que é isso. Pode ser nota 5 por enquanto. Tá. Klopp não segura pra 10, Não, né? acho que tá bem longe ainda, inclusive. Bem longe? Nível de... Não sei, cara. pra 10, gente? Pô, pra 10? A gente tá falando de Cruyff, Ferguson, Guardiola, ainda tem um Ancelotti longe ali, né? Eu acho que... pra 10 eu acho que não. tá muito longe. Mas muito longe quanto? Compensação, O 7? ele fudeu a vida de muito tempo ali, de que Ele vai é o brigar pra Nêmesis, 10, né? Ele é o Nêmesis do Guardiola. Ele é ferrou mesmo, o cara. Guardiola ali muitas vezes, é um cara que talvez... Ele é o cara que criou o antídoto pro guardiolismo em algum momento, talvez. Antídoto, né? Talvez, em algum seja momento, ali, né, um antídoto pro Guardiola, que não é fácil dar certo toda hora, né? É. Cara, Sete. eu sou muito fã do Klopp. Eu sou suspeito Eu acho que pra tem que falar ser uma do nota Klopp. 8. Eu sou suspeito pra falar do Klopp. O Klopp é um cara que, além do campo, que ele é muito brabo, o que ele fez com o Borussia foi muito grande, né? Tipo, botou o Borussia na final de Champions. Botou o Borussia no mundo de novo. O Borussia tinha sumido. Depois do título de 96, tinha sumido, 97, tinha sumido. Contra o Cruzeiro. O Borussia no Mundial, início né? do, Mundial no início do do século estava bem problemático, problemas de dívida, inclusive. E o Klopp, quando chega, ele pega um time ali... Ele tem ali, eu acho que não dá para dizer revolução, mas ele tem ali uma modificação do jogo ali, que não é só dele, né? Muita gente fala que ele bebeu muito da fonte do Ralf Rangnick, que era o cara que depois, por exemplo, passou no United e não funcionou. Fracassou. Mas ele bebeu muito da fonte dele ali, que é a capacidade da pressão sem bola, que era uma espécie de
acho que antídoto é forte, mas era uma espécie de amenizar o que o trabalho do Guardiola fez, né? E ali ele foi muito, e ali ele foi muito relevante ali. Então, se você pega aí provavelmente dos últimos 6 campeonatos ingleses, o único que o Guardiola não ganhou foi o que o Klopp ganhou. 2 campeonatos que o Klopp fez, 98 e 97 pontos, ele não ganhou para o time do Guardiola. Atrás por um, né? E não ganhou para um time. É maluquice, né? Sim. Você faz 97 quase 100 pontos e não ganha o campeonato. Você faz 98 pontos num e 97 no outro, e você fala, eu não fui campeão. É assim, mostra o tamanho ali. Eu acho que cabe para uma nota 8, né? Ele ganha um bicampeonato alemão com o Borussia. Bota o Borussia na final da Champions e perdeu num detalhe ali, faltando 5 minutos para acabar. Eu acho muito grande. Mas eu não sei se vem gente aí que... Eu sou muito fã, eu tava falando, eu sou muito fã do Klopp como treinador, disso tudo que o PS falou, mas eu tô muito fã do Klopp fora do campo também, né, cara? Ele tem 2 coisas que são fantásticas, né? Que é, ele primeiro mostra pra todos os atletas dele Rocky Balboa, que é um dos melhores filmes de todos os tempos. Pô, tu pegar o teu atleta e falar, pô, assiste Rocky Balboa aí. Altamente inspirador para um atleta, né? Imagino que seja, né? Moleque, eu ia perder a linha legal agora. Ia falar um cara que... Calma, vai. Não perca o foco. E outra parada que eu tava vendo, né, pra gente fazer o programa, algumas curiosidades, né? Até já trouxe algumas aqui. Que ele aprendeu inglês assistindo Friends. Isso está na HBO Max, né? Fantástico. Tá lá na HBO Max se você quiser assistir. Já fiz a minha venda aqui. Mas, eu acho que o maior treinador da história do Liverpool é o Paisley. Então eles não ficariam juntos? Eles não ficariam juntos, pra mim. Eu acho que o Paisley, cara, você ter 3 Champions, uma Copa da UEFA, mais inúmeros títulos ingleses, são 6, se não me engano. E você... São 6. São 6, né? Você ter uma geração inteira tua, de 15 anos comandando um time, coloca você à frente. Apesar de eu amar o Klopp, eu colocaria o Paisley à frente. Eu fecho com você. Eu coloco o Klopp na nota 7. Tá bom. Fecho com você. Tenho minhas dúvidas, mas tudo bem. Tá justo. Lucha! Cara, assim, o Lucha, aqui a gente tá falando da história no mundo, né? Porque assim, o Lucha, ele foi muito grande. Ele foi muito grande. O Lucha... Mas no mundo foi? Esse então, é o ponto, problema é que ele fez muito aqui a contar que o Lucha não tem título fora do Brasil, né? O Lucha não tem título internacional. Mas ao mesmo tempo, assim, no verdade. cenário... Até sul-americano, né? Não tem Libertadores. Não tem Libertadores. Caraca, é verdade. Mas olha só. Eu não tinha pensado nisso. Ele não tem título fora do Brasil. Isso vai reduzir a nota, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, assim... Ele conseguiu algo fantástico, que foi ser Pô, e pro contratado Real pelo Madrid. Real daqui, né? Num cenário em que os treinadores brasileiros não têm tanto espaço, o cara foi para o Real Madrid. Direto do Brasil. Direto do saindo Brasil. do Brasil para lá. É muito grande. Tudo bem. Não foi lá o que assim, você imaginava e tal, mas E o cara ele foi pro Real Madrid. ele foi um cara... Você imagina hoje algum treinador saindo daqui? Quem são os melhores treinadores brasileiros aqui? Tite, O Tite, Diniz, Abel Ferreira. Eu tô falando só os nascidos no Brasil, tá, fechou. que trabalham aqui. Você imagina algum desses caras indo pro Real Madrid? Tite, Diniz... Pega Libertadores agora. O Tite teve um ciclo e meio de Copa, tava esperando uma possibilidade de Europa, tinha certeza na cabeça dele que ia pra Europa e o telefone não tocou, meu amigo. E o Luxemburgo foi parar no Real Madrid, cara. Isso é doideira mesmo. Isso é loucura, cara. Mas vou falar, eu acho que ainda tem uma questão. O Lucha era muito bom treinador. Que é daqueles caras Assim, que faziam mexida. pra caralho. Faziam mexida sem mexer de treinador, sem trocar jogador. Mudava o time de ponta cabeça do primeiro pro segundo tempo. exatamente. Negócio maluco. Mas eu acho que pra maiores, isso que a UVS falou pesa muito. Pesa muito, né? Ele não tem um título fora do Brasil, cara. O fato de sair daqui pro coisa é muito grande também. Eu, desde que eu acompanho futebol, pegando o auge dos treinadores, de cada treinador que eu vi, vivendo o auge ou algo próximo do auge, eu não vi ninguém fazer trabalhos no Brasil no auge como fez o Luxemburgo. Mas ele deixou mais legado que o Bielsa? De brasileiros, de nascidos no Brasil. Ele deixou mais legado que o Bielsa? Pra história do futebol? Não dá, né? Não. Aí Pra mim tem que ficar atrás do Bielsa. É muito preso a uma realidade de futebol brasileiro, né? Tem que ficar atrás do Bielsa pra mim. 2? Ou quer baixar mais, velho? Não sei. Eu tô olhando aqui. Eu tenho um mais um, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que tem. Eu tenho o meu 0 aqui. Eu não sei se tem alguém de 1 aí, não. É. Eu acho que é 1. Lucha vai pro 1?
Isso me dói o coração, mas Dói é a mesmo. vida, né? Acho que é essa. Eu não vi, assim, eu não vi o se Tele. é maiores, Eu né? não vi o Tele. Tô falando dos que eu vi. É. Os que eu vi, eu não vi ninguém transformar jogos como o Luxemburgo transformou. Dos treinadores nascidos no Brasil que trabalharam E eu acho que o que rola muito com o Luxemburgo, que também a gente tá analisando um Luxemburgo de auge. O resto da trajetória do Luxemburgo puxa muito a nota dele pra baixo. A gente está avaliando, a gente está fazendo esse programa mais ou menos, verdade. quase 20 anos depois do último título nacional do Luxemburgo. Exatamente. Foi 2004, né? 2004 brasileiro pelo Santos. Ele tá num longo período de trabalhos né, ruins, teve um decepcionantes. bonzinho que foi o do Palmeiras, né? Recentemente, onde ele bota até o Patrick de Paula pra jogar, molecada, os meninos, etc. agora em 2020. Dito isso, mano, acho que muitos trabalhos ruins. Pode ser. E assim, ele estando na nota 1, ele fica como o 21º maior da história. Já é bastante ótimo. coisa. É bastante coisa. Na nossa lista aqui, né, no nosso exercício aqui. Eu gosto muito desse cara aí. Mas Pô, eu sou muita muito coisa. Mourinho, pô. Muita Eu sou coisa. muito Mourinho. Eu sou quase um mourinhista. Morizete. Ou Morizete, sei lá. Sou quase. É porque eu não faço isso com ninguém. I am Mas José gosto Mourinho. muito. Gosto muito. O memezinho do I am José Mourinho. Pô, é muito brabo. Então, The Special One, pô. eu acho que joga contra ele que ele acabou muito rápido, né? O auge, né? O auge dele acabou rápido. O auge dele acabou muito rápido, assim. A carreira dele pós saída do Real Madrid... Dá pra gente dizer que acabou em 2012, o auge dele. Não sei. Depois ele ganha um inglês com o Chelsea, não ganha? 13. Tem a Europa League com o United. Mas segundo o próprio Europa League não é torneio pra ele, né? Quem disse isso foi o próprio. É verdade. Mas agora precisou jogar uma ganhar. final de Europa League com a Roma e não ganhou. Não, e jogou e ganhou uma Conference. Ele pior, né? Ele Ah, jogou é a verdade, Conference. Ele jogou a verdade. Conference. Aliás, é o Ele único, ganha é o único Conference que tem em os cima- três, né? É o único Ele treinador ganha a que tem os Conference três. em cima do Feyenoord, aí se mantém na Roma, vai pra final da Europa League e perde pro Sevilha. É o Porque único, também o título da Europa League, se você tem o Sevilha disputando, é o vice-campeonato. Né? Porque o Sevilha vai ganhar. Pô, eu sou muito Mourinho, cara. Eu também. E ficou Mas, uma assim, peixa dele de retranqueiro que não é verdade. então, o VSR diz aqui que o pós-Real Ele assumiu Madrid, isso na reta final da carreira dele. que a Muito, queda do muito. Mourinho, ela se dá depois da saída pro Real Madrid. Ó, Talvez ele não ganha, tenha sido. Ele ganha, Não, acho ele que ganha. depois do Real. Eu fui olhar Então. aqui, eu fui olhar aqui, vou chegar lá. ele ganha o inglês, ele ganha uma Premier League, que não é pouca coisa, com o Chelsea em 2015, na volta ao Chelsea. Quando Então, que ele sai do Real Madrid? Ele sai do Real Madrid 13. depois da semifinal de 13, né? 12-13, que ele cai pro Bayern nos pênaltis. Isso. Então, aí depois ele volta pro Chelsea, era amado pelo Chelsea, amado assim, eu me lembro que eu fui pra final de 13, eu fui pra final da Champions League de 13, e eu não me lembro, e eu cheguei acho que uma semana antes, alguma coisa assim, e tinha um jogo do Chelsea, eu fui para a porta do Stamford Bridge fazer uma reportagem, eu perguntei assim a 30 pessoas que queriam o Mourinho, todas diziam, assim, 100%, não é tipo aquilo que você vê na edição, o cara pergunta a 6 e as 6 disseram que sim, você fala, pô, não sei quanto que o cara falou, eles só editaram, não, eu perguntei para umas 30, as 30 disseram que queria, amado, voltou e ganhou o inglês em 15, mas depois, cara, aí já em 15, você já via ali que estava faltando algumas ferramentas para se adaptar eu queria chegar ali. à transformação que o futebol teve. Você falou que é uma queda que se dá muito depois da saída do Real Madrid. Isso, do depois Mourinho. da saída do Real Madrid. Eu acho que a gente já pode atribuir essa queda, a gente já pode começar a enxergar essa queda talvez no durante, assim. Eu acho que a forma Será? como... Eu não sei, eu quero levantar essa bola. No Real Madrid acho que ele não. ganha. Porque eu acho que no Real Madrid. ele foi criticado no Real Madrid por não conseguir acompanhar o Barcelona, não conseguir rivalizar na bola e precisar usar de artifícios além do tático, do técnico, para tentar igualar jogos com o Real Anímicos, Madrid. né? Então, assim, ficou uma coisa de, o Mourinho não consegue fazer esse Real jogar, então ele ensinou o Real a brigar, a guerrear. E talvez ali Então, mas é que as pessoas já começampassem a enxergar uma Então, decadência mas é do que Mourinho. isso aconteceu, sendo justo, isso aconteceu, especialmente logo quando ele chega tomando 6 do Barcelona, sem perder no caminho de casa. Mas, por exemplo, no Real, ele faz o Real dos 100 pontos, coisa que o Barcelona do Guardiola não conseguiu, por exemplo, né? Com o BBC. Ele vai para 3 finais de Champions, 3 semifinais de Champions. Maior La Liga da história do Real Madrid. De 100 pontos. Então, ele faz ali, então assim, que é uma coisa. E já na reta final, então assim, até o meio, durante a passagem dele de Real, os 3 anos, até o meio, ele estava tomando vareio do Barcelona e estava querendo levar pra porrada porque não ganhava na bola. Do meio pro fim, ele já equilibra muito. Você pega os jogos, até tanto de resultado quanto em atuação, já está bem equilibrado.
ele ganha a La Liga, é que ele cai em 3 semifinais de Champions, 3 no detalhe, né? Em 11 é aquela expulsão do Pepe e os gols do Messi, que elimina ele. Em 12 os 4 do Lewandowski. E 13 é os pênaltis contra o Bayern. Que na volta ficou faltando acho que um gol do Bernabéu. Que é o que o Kaká perde pênalti também, não é? E Cristiano Ronaldo. Kaká, Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos. E Sérgio Ramos, exatamente. Kaká, Cristiano Ronaldo e Sérgio Ramos perdem os pênaltis. Então, assim, ele ficou muito perto de ganhar uma Champions, de ir para uma final da Champions. E aí mudaria um pouco o perfil. Mas eu acho que o pós-Real Madrid faltou ferramentas ao Mourinho para se adequar ao jogo que estava sendo jogado. Pô, um cara que é campeão de Champions com o Porto, depois ele é campeão de Champions com aquela Inter, pegando aquele Barcelona. Mas eu acho... Tem a maior La Liga da história do Real Madrid. Pô, eu acho um cara muito grande, cara. Eu acho muito grande, mas eu acho que ele tá numa prateleira abaixo desse porque ele não conseguiu se adaptar. Ele não conseguiu se adaptar. Hoje ele não é só você pegar o restante da carreira. No United, ganhou uma coisa... Não, e a gente enxerga a Roma como um clube de uma prateleira hoje mediana, sim, hoje ele né? cabe. Que acho que é o patamar atual do Mourinho, né? Passou pelo Tottenham. Eu acho que ele fica muito marcado depois com o tal do Parque de Buzz, né? Porque rola muito na Inglaterra. Eu acho que o fim de carreira dele serve até um pouco do que a gente falou do Lucha. Ele é de declínio, mas é um declínio que nem passa perto do declínio do Lucha, tá? Nem passa perto do declínio do Lucha. Claro que não, mas por exemplo... Só que o auge do Mourinho era surreal, pô. O Chelsea do Mourinho... Você coloca ele ao lado do Klopp? Eu não sei. Eu acho que tem que cair alguém do 6. Mas o Mourinho é maior que o Filipão, pô. Eu acho que o Mourinho é maior que o Filipão. Del Bosque, tranquilo. Então você cairia alguém Caio Bela Guttmann pro 5? Então, tô na dúvida, porque eu acho que o Mourinho é maior que o Del Bosque. Talvez seria injusto o Mourinho e o Del Bosque ficarem na mesma nota. Ou subir o Klopp. Ou empurrar todo mundo pra 5. Eu acho que deveria descer o Klopp pra 6 e colocar o Mourinho na 7. E aí ver quem sai da 6. Klopp pra 6, não. Eu acho que o Klopp é maior que o Mourinho. Klopp é maior que o Mourinho? Maior que o Mourinho? Putz, eu acho o Mourinho maior. Eu não acho. Eu acho. Eu acho o Mourinho maior. Eu acho. Acho o Mourinho maior. Apesar de eu amar o Klopp, cara, as conquistas do Mourinho são surreais. Acho o Mourinho maior. O Mourinho tem 2 Champions que ele constrói. Cara, o time do Porto do Mourinho era muito bom, né? Não era só o Deco, assim, ele era muito bom. O time de 2010 da Inter Nossa Senhora. É surreal. Nossa Senhora. A eliminação que ele consegue pra cima. E tem muita gente que fala assim, pô, eliminou o Barcelona em 2009 na retranca. O jogo da ida foi 3-1 e era pra ter sido 4, tá? O jogo da ida no San Siro era pra ter sido 4-1 pra Inter de Milão. Era pra ter sido menos que tem gol impedido, inclusive. Acho que não. Tem gol impedido. Do Milito, tô falando da criação de jogo. A Inter criou pra caramba, pô. E é natural tomar o sufoco que tomou no Campo Nou. Acho que a Inter fica com a menos no Campo Nou. Thiago Mota, né? Natural passar o perrengue que passou. Mas beleza, aí você escolhe aí. Por mim, poderia deixar até na mesma nota, cara. Deixa o Klopp e Mourinho na mesma nota. Vocês chegaram num acordo, o Centrão se reuniu? Pode. Tá, então, porque eu também acho ele maior que o Felipe. Filipão, maior que o Filipão, sim. Mas então, É que o Filipão é campeão do mundo, né? Maior que o Filipão e Del Bosque? O Filipão treina, pra mim, a melhor seleção, talvez, de bola. A gente ganhou, né? Melhor pós-70, né? Ganhou. Melhor pós-70, é isso. A seleção de 2002 é a melhor seleção pós-70. Ganhou daqui, Acordão feito, Mourinho no 7 junto com o Klopp. Tá bom, fechou. Tá. E o Rafa Benítez? Não sei se o Filipão não tem que subir pro 7 também. Não me incomoda não, sabia? Eu acho que não me incomoda não. Não me incomoda não. Pode subir. Mas, mas aí nós vamos deixar Filipão e Klopp na mesma nota? Eu acho que a gente deveria deixar o Filipão onde tá, eu acho. Tudo bem, vai. Desceu o Bela Guttmann? Vai me causar um incômodo o Filipão e Klopp na mesma nota. Não sei. Não sei, pô. O Filipão é campeão do mundo. A mim vai. O Filipão é campeão do mundo. Apesar de ter feito uma defesa ferrenha aqui do Filipão, como fiz aqui. Um cara muito vencedor. O Rafa Benítez, vamos no 0 e segue a vida. Segue a vida. Só que talvez... Mas ele tem um título importante, pô. Amigo, não, ele tem. Talvez ele tem um títulozaço. Esse cara talvez tenha tido o maior desafio de todos eles, que era virar, tô brincando, óbvio, mas virar aquele 3-0 do Milan, que é a escalação que a gente volta e meia lembra aqui, né? Pô, com aquele escalação do Milan, escalação do Liverpool. Fedendo a peixe, né? E ele que é o campeão. E quase ganhou outra, né? Quase ganhou 2007, né? Foi a final, 2007 também, final, que perde pro Milan depois. Mas eu acho, em termos ali de ferramentas aí, eu acho que ele é disparado desses daí, o que tem menos. Concordo em absoluto. Rinos Mitchells. Então, esse tem cara bastante é muito ferramenta. grande, né? Porque assim, quando a gente for analisar Guardiola e Cruyff, a gente vê muito a influência do Cruyff no Guardiola. Sim. O Rinos Mitchell tem influência nos dois, né? Ele é o pai, né? Ele é o pai, né?
Então, o Wallace até lembrou do Ajax, tricampeão de Champions, que tem ele como mentor. Depois ele faz uma revolução. Ele ganha uma dessas 3. Ah, é, né? É. Ele faz uma revolução em 74 que não ganha, mas é uma das revoluções. Porque se a gente for pensar nas 5 grandes revoluções aí do futebol, o Rinus Michel é pai da terceira, né? Que é o futebol total, é você ter todo mundo se movimentando. Ele cria isso. Ele é muito grande mesmo sem ter tantos títulos, né? Porque ele depois volta em 88 e ganha com a Holanda, a Eurocopa de 88. Né, que era um absurdo o time. Acho que vai ter que acabar entrando no 5. Não tem jeito. Pô, mas é que eu fico na dúvida. Pô, atrás do Bela Gutmann? Eu fico muito na dúvida. Pô, o Rinus Michel, eu acho que ele é mais... Mas apesar olha o que dos vem títulos, por aí, gente. apesar do... Porque o Rinus Michel, ele Felipão. tem uma Champions, uma Euro, um vice da Copa de 74, ganhou título pra caramba no Ajax e ganhou bastante título ganhou título no Barcelona também. Eu acho que, não sei, cara. Eu baixaria da 6 todo mundo. E como legado, assim, eu não sei se o Rinus Michel pode ficar atrás do Filipão. Não sei. Nem do Del Bosque. Honestamente, nem do Del Bosque. Verdade, vocês têm razão. Quer baixar todo mundo? Baixa todo mundo. Pô, mas o Rinus Michel e Klopp. Porque o Klopp também não tem a quantidade de títulos exacerbada. Porque o Rinus Michel dá... Cara, ele tem a quantidade de títulos parecida com a do Klopp. Não, E é mais- o Klopp tem, O Klopp tem mais. uma Champions, Mas cada ele um é tem mais uma Champions. Cada um tem uma revolucionário que o Klopp, Champions. O Rinus tem uma Euro, o Klopp tem 3 nacionais, né? 2 com o Borussia. 2 com o Borussia, 1 com o Liverpool. Fora títulos menores ali. Títulos de Copa, né? Títulos eles se parecem, pô. Só que a nível de revolução, o Rinus Michel é bem superior. É isso, acho que esse é o ponto. Mas aí se for por isso... Talvez vai tenha ter que baixar os dois. Tem que baixar os dois, talvez. Talvez tenha que Pode baixar ser. os dois. E botar Tá o bom. Rinus Michel ali. Rinus Michel aonde? No Na 7, Na 7. à frente Tá do bom. Klopp e do Mourinho. É. O fato do Klopp ter reerguido 2 clubes caídos, É muito foda Dortmund isso, e Liverpool, é uma coisa que vocês querem pesar? Porque assim, ele É, pegou o Mourinho Liverpool, reergueu porra, também uma- o a United Inter. passou de A Inter em passagem, nível o europeu, Liverpool... né? Em nível italiano, a Inter já estava consolidada. Perdeu o né? título pro Porto. O Liverpool era o Liverpool virou coadjuvante antes do Klopp. Né? No período Era. que- Ele ficou olhando o United, porra, comeu o bolo sozinho. Ele lá, eu ia dizer United outra e coisa, Arsenal. mas... O Klopp, o azar o do Klopp- Klopp. Eu acho que a Klopp, nível de antes títulos... do Klopp, o Liverpool não tinha ganho nem a Premier League. Na era Premier League ele não tinha sido campeão. O azar do Klopp é que ele tem o Guardiola. É. Competindo na mesma liga que ele 2 vezes. Porque ele é muito, muito gigante, muito gigante. E aí eu fico na dúvida, assim, aí eu baixaria, tá? Vs comprou, né? DC, Klopp e Sim, Mourinho. sim. E Vai. Rinus Michel na 7. E aí eu fico na dúvida, vale mais a revolução ou a quantidade absurda de títulos do Paisley? Que em títulos não se compara, né? O Paisley é muito superior. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Bota o Paisley Então, na valeu 7 pro e o Klopp, Rinus né? Michel na 8. Pô. Valeu a revolução, né? Na briga do Rinus Michel com o Klopp. Ficou à frente. Eu sou muito título, confesso. Confesso que eu sou muito título. Mas acho que é foda também a gente baixar demais o Rinus Michel, mano. Bota ele na 8 Ele e é o baixa avô. o 7. Baixa o... Não, ou deixa os dois na 8. Eu eu acho que deixaria vai os dois na faltar 8. ali. Eu Por deixaria os exemplo, dois o na Arrigo 8. Sacchi, Por eu acho que razões ele tem que diferentes, estar mas a eu acho mesma que ele nota. tem que estar junto com o Rinus Michel. Tem. O Arrigo não sei. Sacchi, o Vamos lá. Arrigo Sacchi, ele faz, dessas revoluções que a gente diz, ele faz uma mini revolução Que é o gang pressing, do né? controle do espaço, né? Ele faz ali uma coisa que é o responsável por encurtar o campo é o Arrigo Sacchi no Milan, né? E depois ele fica um pênalti de ser campeão do mundo, né? Ele fica um pênalti. Basicamente o que ele faz os dois principais coisas de estilo dele eram pressão absoluta no Isso. portador da bola. No cara da bola. O cara tá com a bola, amigo. É. Tem quantos caras perto dele? 3? Os 3 pressionam. Tem que pressionar. Os 3 pressionam. E aí o que que gera a isso... diminuição do espaço do Isso. jogo, né? E aí o que Que isso é exatamente somado... na reta final dos anos 80. que Isso, até exatamente. o pessoal diz, não, até os anos 80 tinha espaço para jogar, não sei o quê. O Arrigo Sacchi começa, então ele é muito revolucionário, tem títulos, ganhou antes do Real Madrid do Zidane, era os últimos bicampeões. Na seleção ele fica a um pênalti de ser campeão do mundo, Do Baggio. do Baggio, né? Então assim, ele era o técnico daquela Itália. Ele é muito grande, ele tem que estar junto com o Rinus Michel pra mim. Eu acho que... E aí, só pra Eu completar... desceria o Bob Paisley. Só pra Acho que completar, vai acabar tem descendo mesmo. era 2 coisas. É a pressão no portador da bola, absurda, e ao mesmo tempo, a zaga é um dos grandes apaixonados por linha de impedimento, né? O Arrigo Sim. Sacchi, ele era bizarro. Ele era
Pressão no cara da bola. O cara vai se livrar, vai dar um lançamento longo. Zaga anda pra frente, pegava impedimento 100% das vezes. Encurtar o campo, né? Encurtar o campo. Ele diminuiu os espaços. Eram duas coisas que Então, eram vamos lá. muito do jogo dele. Bob Paisley na 7, É. Rinos Mitchells e Arrigo Sacchi na 8. Eu acho. É isso? Eu acho. Qual pra Wallace? Com dor no coração, vai. Tá. Simeone. Cara, o Simeone, tem muita Assim. gente que trata ele como um qualquer, mas ele tem título pra caceta no Atlético de Madrid, tá? Ele tem 2 La Liga com o Atlético de Madrid, que isso coloque-se que é o Atlético de Madrid. Então, mas esse, esse é um ponto que precisa ser debatido. Não, mas só rapidinho, só passar os pontos. Ah. Ele tem 2 La Liga, 2 vice de Champions, beleza, não vou colocar nos títulos. Mas 2 La Liga, 2 ele Europa tem League. 2 Europa League, ele tem Copa do Rei ganhando dentro do Bernabéu, gol do Miranda. Ele tem Conferência não Supercopa tem. Supercopa da Europa. Da UEFA, da ele tem UEFA. 2, eu acho. Tem uma. Tem uma? Tem uma que ele ganha do Chelsea, né? Não, Falcão e tem uma Garcia. que ganha do Real Madrid. Ah, é verdade. Então são Que duas. são duas. Porque o Falcão deita contra o Chelsea, são duas. Pô, tem pra Mas qual é o Atlético teu de ponto? Madrid Não, é muito o meu título, ponto é o pô. seguinte. A realidade, o Simeone acabou de renovar agora, inclusive. Ele está há 12 anos como técnico do Atlético. Ele fez muito no começo, numa realidade que o Atlético era disparado muito abaixo de Real Madrid e Barcelona. Do meio, então ele está a 12. Dos 6 primeiros anos, essa realidade é verdade. Nos últimos 6, não é verdade. O Atlético de Madrid não é mais um pobrezinho. O Atlético de Madrid Ah, sim, você fala em termos de investimento. disputa. Ele disputa. Então, Mas bem abaixo ainda. Tanto que o Barcelona vai pegar o Griezmann no Atlético de Madrid. Isso vai é sinal de pagando gigante. 100 milhões. Eu sei, mas isso porque é... o jogador quis. Eu sei, mas isso é sinal de gigantismo. O cara vai na bem. mesma liga pegar num time menor. Não, tudo bem. É. Mas isso daí, mas às vezes acontece. O jogador quis ir e o Barcelona pagou a multa. Não, eu sei, mas é isso que eu tô falando. Não. Você tem um cara num time X, o cara da outra liga vem e morde o tubarão maior. Vem pra Tudo morder bem, porque não compete. Mas é que aí foi uma decisão do jogador. O Atlético não ia vender, não queria vender. Ou pagou a multa, o jogador quis ir, por causa de uma coisa do jogador. Tanto é que depois Eu acho que voltou e não tá tá no jogando mesmo pra tamanho. cacete. Eu acho que a distância que a gente tinha dos feitos do Simeone, na primeira metade de passagem dele, são muito relevantes, porque o Atlético estava, recentemente, o Atlético tinha batido na segunda divisão. Até 2014, O Simeone assume o Atlético de Madrid depois do Atlético de Madrid ser eliminado na segunda rodada da Copa do Rei por Albacete. Quando o Simeone assume o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, se eu não me engano, era 13º colocado do Campeonato Espanhol. Um ano depois, ele era campeão do Campeonato Espanhol. Então, assim... Então, mas muito dessa mudança... E finalista da Champions. Então, acho Mas que muito tem dessa mudança não tem o Simeone como responsável? Tem o Simeone. Tem. Então, assim, né, o que eu quero dizer, na primeira metade, ele fez muito com pouco. Na segunda metade, não é que ele fez pouco, ele fez coisas. Mas eu acho Inclusive, que não... ganhou uma La Liga em 2020. Ele né? ganhou poderia uma ter La Liga, feito mas eu mais. acho que poderia ter feito mais. Entendi. E ainda tem o seguinte... Talvez por ter se apegado a um estilo de jogo de quando ele e tinha ainda- menos e ainda dinheiro. tem- menos Agora ele tá peças. mudando, né? Pelo menos no Cholotaca, início. né? Esse 23-24, nesse início de Atlético de Madrid da temporada 23-24, E é o outra Simeone tem pegada. uma coisa que talvez baixe a nota dele. Que também acho que vai baixar a nota do Zidane. O Simeone tem um trabalho. Um trabalho. Todos aí foram O cara se testados... manter 12 anos Tudo no clube, bem, tudo bem. No futebol Mas de ele- hoje em dia... Mas eu acho, mas assim, ele tem esse trabalho num ambiente em que ele controla tudo, que ele é ídolo, que ele tem tudo, que ele esse é um tem a argumento pra chave. mim também. Eu acho que é, como é o caso do Zidane. O Zidane tem uma experiência como treinador vitoriosíssima, mas é num ambiente em que ele é ídolo, ele apita, ele manda, que ele nunca seria demitido. O Zidane não ia ser demitido. O Zidane ia chegar e falar, chega uma hora, como aconteceu, pô, tô indo embora. Sei que, então. Mas ele voltou para o Real Madrid. Então, assim, Esse é um argumento eu pra acho mim que esse é também. um bom argumento. Todo mundo aí tem mais de um trabalhos em 2 ou 3 ambientes. cenários diferentes. tá. Então assim, eu acho que Pode cai até um pouco. matar a nota do Zidane agora também, tá? É. Eu acho que, pelo quesito longevidade, o Simeone vai ficar à frente do Zidane, eu acho. Mas... Longevidade, sim. Né? Mas agora, assim... O impacto inicial do Simeone, só lembrando aqui, eu tinha anotado... Não, o impacto do Simeone, ele é muito grande, eu costumo dizer isso. Ele pega o Atlético de Madrid na 13ª colocação do Campeonato Espanhol em 12, 13. Em 2 anos, ele bota ele campeão espanhol e finalista da Champions Não, na mesma por 1 minuto, sem reforço. Sim. E na mesma temporada... Ele ainda vai pra Champions. Não, ele ganha a Europa League. Na temporada de chegada dele, ele ganha a Europa League. 11, 12? 11 e 12, Tá. que é a do Falcão. É. Falcão, Diego Ribas... Então, ele ganha. ele faz isso. Ele chega, ele em 2 anos pega o time de 13º do Campeonato Espanhol e bota campeão espanhol e
Campeão mim, da Champions faltando 30 segundos. Pois Pode é. ser ali junto com o Herrera. É. Pra mim pode ser junto com o Herrera. Pode ser junto com o Herrera. Apesar Agora, de ter menos conquista, não tem conquista europeia, por exemplo. Não tem. Não, Champions, né? tem duas Europa Não League. tem Europa League. League e Europeia eu duas falo Supercopas, Champions. não tem a Champions, conquista né? secundária europeia. Ficou a 5 minutos. Pois é, Não, menos 5 até. minutos não, 30 segundos. Menos até. Ah, é verdade, né? Que eram 3 de acréscimo, Eram o três gol de saiu acréscimo. aos 47 Amigo, e 30 e pouco. Tu ficar a 30 segundos de ganhar uma Champions com o Atlético de Madrid é gigante. Em cima E do aí Real depois você Madrid. vai lá de novo e perde de novo pro Real Madrid. Puta, é pesado. É pesado. Tele. O Tele tem uma passagem dele que eu acho muito interessante com o Cruyff, que é um cara que tá ali na disputa do 10, que é uma história que sabe-se lá se é verdade, tá? Mas eu acredito. Como ela é legal, É eu igual o topo Pedro acreditar. Certeza de Sola É 10, isso. né? Não, mas eu Exatamente. falo, que eu não sei se ela é verdade. Certeza vai contando, né? Certeza vai contando. Que é a história de que Cruyff e Tele jantaram na noite anterior ao Mundial de Clubes, no qual o São Paulo venceu o Barcelona do Cruyff. E lá eles fizeram um pacto que no dia seguinte nenhum dos dois mataria as qualidades técnicas do outro. Tipo assim, pô, você tem um meia absurdo? Eu não vou pegar um volante Pra colar pra nele. caçar o teu meia. Não vou fazer isso. Vai ganhar amanhã quem joga mais bola. Essa história eu não sei se ela é verdade. Eu acho do caralho. Eu acho essa história muito maneira. E aí... Infelizmente os dois já se foram. É, Não podem confirmar isso. Eu acho essa história muito Mas maneira. é tão legal que a gente prefere ficar com essa Eu versão. acredito né? na versão. É? O Tele, cara, ele é o símbolo do futebol total brasileiro, assim, do futebol arte brasileiro. É um cara que, talvez as conquistas não tenham entregado pra ele uma Copa do Mundo. Talvez seja um erro do futebol não ter dado uma Copa do Mundo pro Tele, porque, cara, ele era um treinador à frente do seu tempo, que marcou época, um gênio da história do futebol. Pra mim, o Tele é o maior treinador brasileiro da história. Mas que conviveu muito tempo com essa coisa. Melhor treinador brasileiro da história. Por muito tempo conviveu com essa coisa da falta do título. Ah, é azarado, é isso, é aquilo. Então, o Tele, ele ganha o Brasileiro de 71 com o Galo, né? Ele é Sim. o técnico do Galo, então... E depois ele fica ali uma sequência de grandes trabalhos que não são coroados por grandes títulos, inclusive na seleção brasileira, até quando chega no São Paulo com a pecha de pé frio, com o rótulo de pé frio e faz um trabalho autoral maravilhoso. E acho que ele é isso, o personagem de que é possível ganhar jogando bem, é possível ganhar jogando um bom futebol, investindo num bom futebol e evoluindo o jogador. Vários que falam que o Tele pegou o jogador para ensinar a dar passe, então assim, é um cara diferente. A minha dúvida aqui em comparação com esse daí, é tamanho de título, né? Ele tem 2 Libertadores e 2 Mundiais de Clubes porrando os campeões europeus, quer dizer, porrando um campeão europeu e um vice, né? Porque o Milan de 93 era vice-campeão. Mas não venceu com a seleção, então talvez isso jogue um pouquinho ele para baixo. Mas em termos de reconhecido como maiores, quando tem essas listas aí, o brasileiro que aparece é o Tele. Sim. Os brasileiros de grandes... Então ele tem que ficar à frente do Felipão aí. Eu acho que ele tem que ficar à frente do Filipão como maiores, eu não sei. Como maiores melhores não é maiores não, cara. Porque o cara tem uma Copa... Pô, o Filipão tem uma Copa o Filipão do tem Mundo. uma Copa do Mundo, O Filipão tem tem 2 dois Libertadores. Libertadores também. Porque, por isso que eu falei, todo o texto que eu fiz aqui, falei sobre melhores. Tá, mas Não olha é só. sobre maiores. O quesito Revolução colocou o Arrigo Sacchi e o Rinos Mitchells à frente do Paisley, por exemplo, que tem título Que pra pra caramba. mim deveria estar na mesma nota. Que tem título pra caramba. Tem 20 títulos no Liverpool em uma década. Muita coisa. Pô, tá louco, mano. Porque o maior não é só título. O maior maior é o que o não cara é só deixa de título legado. também, O cara que... Vocês querem descer, de repente, o Del Bosque e colocar o Tele Porque, ali por no exemplo, os 3 que estão para 10 não ganharam a Copa do Mundo, só para constar. Pois tá? pois é. Só para constar. nem Os o Tele. 3... Hã? E no caso também nem Nem o Tele, né? Então, assim, os 3 que ganharam Mas ali tem pra muito 10, título, né? Mas tem muito título. Tem muitos títulos. Eu sugeriria descer o Del Bosque e colocar o Tele na nota 5. O Tele atrás do Mourinho? O Tele atrás do Klopp? Pelo critério que vocês usaram aqui de título. Não, então vai ter que subir o Filipão, não tem jeito. Subiu o Filipão? Não, se a gente tá... Maiores é mó doideira, cara. É doideira, porque é muita coisa, né? Não. O Filipão, eu acho que Muita tem a coisa. questão de também, talvez ter arrastado muito a carreira dele, né? O Filipão já tem uns bons anos que talvez ele tivesse parado, talvez já tivesse mais de boa a visão que a gente tem dele. Se o Filipão não tivesse tido a Copa de 2014, tivesse parado ali depois do rebaixamento com o Palmeiras. Não, uma Copa do Brasil, foi rebaixado e tal. A visão do Filipão talvez tivesse bem menos arranhada. O Tele, vocês colocariam o Tele na nota 4, por exemplo? Não. Não, nem pensar. Nem pensar? Mas acho que o Tele... Cara, por que não Tele e Filipão na mesma?
E aí a Isso que eu gente tô sugerindo. Ah, você falou isso? Descer o Del Bosque e colocar Tele e Filipão na nota 5. Del Bosque ou o Gutmann? Ou o Bela Gutmann. É que o Bela é muito surreal, né? De influência pro futebol brasileiro O também. cara tem 2 Champions com o Benfica, né? duas Mas o Champions Del com Bosque o tem um Benfica. título mundial e uma Eurocopa com a Espanha, que não tinha ganhado porra nenhuma até então. Pô. E aí? Difícil, cara. Pra quem que É vocês foram difícil inventar quando essa você faz- regra, né? De só poder Quando você, 3, quando né? você faz a comparação, ficou difícil. Eu... O Tele é maior que o Mourinho? Acho que não, cara. Não sei, cara. Ah, não sei. Não acho. Porque eu acho que o Tele é muito Brasil também, né? É muito Brasil. É muito Brasil. E aqui a gente tá fazendo com a nossa Com a nossa Vamos viagem. olhar com a nossa percepção, Lógico, claro, sim, claro. Se você fizer na Inglaterra, o Filipão não vai estar nem nessa lista. Nem o exatamente. Tele. É, nossa. Provavelmente. E o Os caras Luxemburgo vão rir da também. cara da gente quando eles olharem a nossa. O que o Felipão tá fazendo aí? O Pseudo acha que o Tele entraria nessa hipotética lista aí. Tele? Eu acho que o Tele entraria. Da France né? Football ele tá, não tá? Acho que tá. O Tele? Da, Então, beleza. Da For É o brasileiro Bota ele melhor na 6, colocado. então. Então bota na 6. Se não me engano, o brasileiro é melhor colocado. Ou quer 6 puxar então pra pro 7? Tele. Perto do O Pezinho. problema é o... Não, eu deixaria na 6. Cara, então eu acho que o Filipão e o Tele deveriam ficar na mesma nota. Quer puxar o Del Bosque, então? Não, mas eu acho que eles deveriam ficar na 7. Eu acho que tem que Quem puxar você alguém da tiraria? 7 pra 8. Ah, tá. Eu Pra acho que 8. alguém que tá na 7, ou o Klopp ou o Mourinho, tem que Na subir 6, pra... né? Na Na 6, perdão. Eu acho que alguém que tá na Ah, tá, 6 e pra teria que 7. subir pra 7. Pra mim seria o Mourinho. Pra mim seria o Klopp. Pra mim seria o Mourinho. Então sobe o Mourinho. Pra desespero do Mourinho. Pseudo. E sobe o Filipão aí. E Filipão. Então, Mourinho pra 7, Filipão pra 6. Eu acho. Filipão, Klopp juntos, vocês estão confortáveis? Eu tô. Então, super. Boa. De É, boa? que é o que tem, né, no final das contas. Tá. Não, tudo bem. Talvez o Klopp subiria se... Talvez o Tele subiria. O Tele Vou falar, tem 2 mundiais, eu São tô Paulo ficando revolucionando o eu mundo. tô ficando com dor de cabeça com essa gravação de hoje. Van Gaal. Cara, o Van Gaal tem uma história, né, que é uma doideira que ele não gostar de latinos, né? Tem um papo de que ele não gosta de latinos. Quem diz isso são vários jogadores que jogaram com ele. Que O não rival- é muito verdade, não. Não, então, porque ó, ele treinou muito sul-americano, Sim, o cara. Rivaldo já falou isso, né? Que teve um problema com ele, que ele não gosta de latino. O Luca Toni, que trabalhou com ele no Bayern de Munique, é um italiano, já falou que ele não gosta de latino, ele só gosta de trabalhar com nórdico. Gosta de trabalhar com alemão, ele gosta de trabalhar com inglês, com holandês. Tô só reproduzindo o que foi falado. Vocês podem procurar aí na internet. Não é a minha opinião. Mas é um bom treinador, né? Ele é um bom Eu treinador. acho ele um cara muito bom. Bom treinador. Eu acho que ele fez muitos trabalhos em que ele tira o melhor do time. Ele fez um Ajax meio que revolucionário lá em 95, que ganhou a Champions e não era um grande time, assim, se você falar em valores individuais. Ele tem Champions? Tem Champions, ganhou em 95. Do Ajax. É do Ajax, Ganhou é verdade. Ajax, Com Van der tem. Sar, David. Ele fez, uma Holanda em 2014 muito bem. Fez a Holanda, 98 era ele, não era? Não lembro, cara, mas acho que Não, era. 98 era Gus Hiddink, não era ele não. Fez a Holanda de 2014 que, por um detalhe não foi a final, poderia ter sido campeão, uma Holanda sem o principal jogador lá. Assim, eu acho ele muito bom treinador, Mas não acho que ele seja mas não acho prateleira que de ele cima, esteja de 5 pra cima, não. Também não. Também não. Eu Eu acho. ainda vem Wenger, quantas vagas Vou te tem falar ali? mais, hein? 2. Vou te falar mais. Eu jogaria o Bielsa pra 2 e o Van Gaal Isso. pra 3. Não, o Van Gaal pra mim tá à frente do Bielsa também. Não, acho que tá. E acho isso. que o Van Gaal tá à frente do Simeone pra mim. Também tá. Também pode Pra estar. mim tá. Também pode estar. Então a gente pode jogar o Simeone pra 3 Pode. e deixar o Puxa o Van Gaal na Simeone e o 4 Van Gaal junto na com o Pode Herrera. ser. Por mim pode ser. Pode ser. Tá Não? bom. Cara, tem que ver se... acho que tá justo, tá justo. Arsène Wenger. Cara, o Trabalho Wenger, muito longo, né? ele tem um negócio que a Premier League hoje é o que é muito por causa do Wenger. Esse é um ponto muito importante que transforma o tamanho dele. Quem acompanha um pouco a história do futebol inglês, a história do Arsenal, por exemplo, pega o livro, o Nick Hornby lá, o Febre de Bola, você vê ali que o Arsenal era conhecido por ser um time que jogava mal e ganhava e que tinha orgulho Jogava disso. feio, né? Jogava feio. Ele tinha orgulho disso. O uma Highbury marca. era o pior gramado da Inglaterra. Exatamente. Que tinha essa Era o pecha. que, na expressão do Brasil, seria o timinho, né? Que jogava mal, jogava feio e se orgulhava disso. O Wenger entra, transforma a cultura do Arsenal. Isso é muito grande. Você está falando dos clubes mais tradicionais do Muito mundo. forte. Ele transforma a cultura do Arsenal e, ao transformar a cultura do Arsenal,
ele transforma a cultura da Premier League. Se a Premier League hoje é o futebol que a gente reconhece como a melhor liga, o jogo que você vê você para pra ver o jogo do 12º contra o 9º, muito é por causa do Wenger. Ele tem alguns títulos, entre eles um título gigantesco, que é um título invicto, que percorre aí até hoje. Não ganhou a Champions por um detalhe ali, mas ele tem esse trabalho dele é muito grande. Então, é um cara que vai ficar numa nota alta mais por esse legado do que pelas conquistas. Que é um legado enorme. Não, agora, é muito grande. Agora eu acho que ele está abaixo do Klopp, eu acho. Então, acho que o único lugar que teria pra ele ali, eu acho que é o 5, que eu acho pouco, mas eu acho que é isso aí. Cara, o Wenger... Existem 2 times que ganharam o campeonato inglês invictos, né? Um Arsenal é na Wenger, 1900 e o outro é o Preston, de 88 e 89. Só que é de século passado. 1888, 1889. E eram outra bem menos história. jogos, se eu não me engano, eram 8 22 jogos. jogos. 22 jogos. 22 jogos. Então eram bem menos jogos. Assim, mas eu acho que Eu acho que por força de regulamento, talvez o Wenger fique no 5, mas eu não fico confortável com o Wenger no 5. Eu também não. Mas Mas também entendo que a falta de conquistas tem um ele tem impacto 3 aí, títulos ingleses. Tem, que é que são relevante, importantes. E não tem o título Numa de época de Champions, dominância do Ferguson, mas do United do Ferguson. Wenger ou Filipão? É uma doideira. Porque eu acho o Filipão maior. né? A quantidade de títulos é muito grande, né? Muito título. Numa época que o futebol brasileiro era o melhor futebol do mundo à época ainda, né? Década de 90 não ali tinha e muito, tal. né? Tá bom, pode ser. Fechou. Tá, eu... 5. Eu Pra acho que tem mim, que ser assim, 5. eu não tô... Minha cabeça tá explodindo com essas notas hoje aqui. Mas difícil, né? É o que dá, tá difícil. Mas vamos lá. Zagalo, velho lobo. Eu estou incomodado com o Klopp na 6, mas tudo bem. subir? Klopp pra mim não podia ser abaixo de 7, mas beleza. Podemos subir, pô. Podemos. Não. Podemos não sei. subir, pô. Sem precisar tirar ninguém da 7, tem uma vaguinha na 7 ali. Quer subir? Não, Vambora. A gente pode fazer isso e jogar o Wenger pro 6, não? Ó, pode ser. vai se criando um clima Olha o terrível, hein? Centrão articulando. Pode ser. Vai se criando um clima Olha Tá, e a terrível, gente vai hein? botar o Zagalo aonde? Na 8? Aí, calma aí. É difícil, né, meu? São 7 Botar Copas é do Mundo mole, tendo quero ver quem eu trabalhado. vou tirar, já diria. São 7, trabalhou em Joel. 7 Ah, eu Copas acho que do tá, Mundo. Passar uma acho que emenda tá por ok, vez. cara. Assim, o Zagalo, a gente tem que entender. Treinador Muita de 70. gente- Como treinador principal? Treinador de 70 e 98, né? Ele é treinador, ele tem 2 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo como técnico principal. Ele ganhou uma, foi finalista da outra isso que e é- semifinalista Pô, da Zagallo outra. é imenso, gente. muito gigante. Imenso. Ele ganha o time que a gente fala como o maior time de todos os tempos. Ele é o técnico. E apesar de muita gente, por razões políticas, quererem diminuir o Zagallo meteu a mão naquele time, sim. Ah, óbvio. Muita gente muita gente quer colocar o Zagallo por razão política, porque o técnico anterior, o Saldanha, era contra a ditadura, e ok, acho que se eu tivesse vivo na época, estaria ao lado do Saldanha nesta matéria. O Zagallo fez lá, mas isso não pode ser análise aqui. A gente não está analisando aqui claro. o ideário político de cada um. A gente está Claro, analisando o que ele óbvio. veio. O Zagallo meteu a mão naquele time. O Zagallo fez coisa naquele time. O time do... Uma das o time coisas do- mais difíceis de se fazer, que é botar todos os 10 pra jogar. O time do Saldanha não era o time que foi campeão do mundo. Então, assim, acho que é importante. Em 98, acho que ele poderia ter feito algumas coisas melhores? Poderia. Mas, pô, a gente tá aqui falando de um cara que disputou 3 Copas do Mundo, chegou na semifinal nas 3. Ganhou uma de forma antológica, foi finalista da outra e foi muito atrapalhado pelo caso do Ronaldo lá, que com certeza atrapalhou. Não sei o que seria. Acho que talvez o Brasil não ganhasse da França lá, mas beleza. E foi semifinalista na outra, perdendo para a sensação da Copa, que foi a Holanda de 74. Então, assim, acho muito grande. Tem outros títulos também por seleção, tem título aqui no futebol brasileiro, títulos estaduais. Eu acho que em 70 faz o Zagallo ser muito grande, cara. Eu acho que ali é 8. Eu acho que é 8. Tá O bom. Wallace tinha dito aqui que o Tele Santana foi o melhor treinador Não, é brasileiro melhor, da opinião dele. melhor. Mas o quesito maior, É que maior não tem que é o como, exercício cara. aqui. Maior não tem como. Eu Eu tô não tenho fechadaço. nenhuma dúvida que o Tele era melhor técnico do que o Zagallo. Mas, pô, não tem como você Não tem competir como. com um cara Não tem que como. faz o melhor, que é responsável pelo talvez o melhor time da história acontecer. Imenso. É um Zagallo cara é que depois imenso. joga uma final de Copa. Pô, tá louco, muito grande. Zinedine Zidane, para depois O a gente Zidane partir pro tá 10. fácil. O Zidane, Zidane tá fácil. O Zidane, eu acho difícil a gente avaliar, mas eu acho que não. tem que pesar o que eu falei aqui, que o Zidane tem um trabalho num ambiente que era muito favorável a ele. Não estou dizendo que é fácil, tá? Não estou dizendo, Não. até porque
O Zidane fez o que ninguém conseguiu fazer, que é ganhar 2 Champions seguidas, irmão. Os 3 aí que estão na 10 não conseguiram ganhar 2 Champions seguidas. Não conseguiram. O Ferguson não conseguiu, o Guardiola não conseguiu, talvez consiga agora, mas não sabemos. Estamos gravando aqui na virada de 23 para 24, então não sabemos. O Cruyff também não. O Cruyff foi ganhar uma no gogó da EMA lá em 92 e tudo. Então, assim, isso é muito grande. Eu fico com medo de diminuir isso, porque ele não ganhou 2, né? Ele ganhou 3. Ele ganhou 3. Mas também no momento que o Cristiano Ronaldo fala assim, vou sair, ele fala assim, opa, vou junto, Tô hein? indo também. Vou junto, hein? Tudo bem, mas aí voltou, meteu o time na semifinal. Foi. Eu falei isso. Quando foi que eu falei isso? Foi algum Que é o programa. do Liverpool, né? Que cai pro Liverpool? Cai pro Chelsea. Cai pro Chelsea do... Eu falei isso em de algum 2021. programa Na que... semifinal. Eu não me lembro onde é que eu falei isso. Cai pro Algum Liverpool, programa que tira foi, o não sei se foi em Liverpool, algum não sei se podcast é que eu fui recente, mas que eu falei assim, o Real é tão escroto na Champions que ele faz uma semifinal parecer uma coisa banal. Você fala assim, putz, o Real caiu na semifinal da Champions. Porra, irmão, semifinal da Champions é coisa pra cacete. O Zidane voltou, pegou no meio da temporada, ganhou o Espanhol e meteu o time na semifinal da Champions. Mas tudo no mesmo ambiente, que é o ambiente do Real, que ele é ídolo, que ele fala, ele chega na sala do presidente, dá um bico na porta e entra. Então, assim, é um ambiente. Ele não tem um outro trabalho pra gente medir. Então, assim, ao mesmo tempo que 3 Champions seguidas é Ainda muito tem grande... a Champions como auxiliar, né? De 2014. Tem a Champions como auxiliar do Ancelotti, né? Que tem 2014. aquela cena clássica que é muito boa de uma foto, que tá na beira do campo da final, aí o Ancelotti tá parado assim, e o Zidane tá, vai! Aí o Ancelotti tá no fundo assim só. Como quem diz, o que esse garoto tá querendo falar? Ele não sabe nada, pareceu que era não sabe de nada, pô, você vai ver, muito boa. Mas então, ao mesmo tempo que eu fico com medo de diminuir 3 Champions seguidas, que muita gente diz que, não, Zidane ganhou 3 Champions seguidas no piloto automático. na banguela, qualquer um ganhava. Não é qualquer um verdade, ganhava, não porque existe. ninguém ganhou. Gente, isso não Ninguém existe no ganhou. futebol, gente. Ninguém Isso não ganhou. existe. Os 3 que a gente vai meter no 10 ali, que vai brigar por 10, não ganharam. Isso não existe. Ao mesmo tempo que é isso, eu acho que tem pouco de avaliação do Zidane treinador, porque a única coisa que a gente tem é uma experiência num clube que ele manda e isso favorece. Claro. Então eu não Pra sei. mim a nota tá fácil ali, cara. Qual? 5. 5 VSR? Eu acho que a gente vai, enfim, vai ser pouco. Vai ser mas pouco, eu acho que a gente então, vai correr o risco de cometer alguma injustiça, mas é isso. É a vida, é o que a É gente tem isso, de eu acho que a gente tem avaliação, mais margem para avaliar. claro. Eu acho assim, O Filipão, ele tem conquistas, a gente falou Cruzeiro, a gente falou Palmeiras, a gente falou Criciúma. Seleção Brasileira, não vou nem Criciúma. mandar o Criciúma, beleza. Criciúma é uma baita conquista de início de carreira. Mas tem Mas mesmo Cruzeiro, assim, irmão, pô. absurdo. Cruzeiro, Palmeiras, Seleção Brasileira, pô. Grêmio. Gigantesco. Grêmio, nossa, eu esqueci Nossa o Grêmio, Senhora. Libertadores. Grêmio. Pô, é muita coisa, pô. Zidane dá 5 além e agora de pro outros 10. lugares, né? Por exemplo, ele dominou o futebol chinês e asiático, né? Ele tem uma Champions asiática, né? Tem uma Champions Pelo asiática. Guangzhou. Guangzhou. Quem é, entre Cruyff, Ferguson e Guardiola, o menos 10? Pra mim, Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Então a briga fica entre Ferguson e Guardiola. Pra mim, eu acho que o Cruyff, ele é o... Na verdade, o Rino Smith, a gente falou que era o pai de tudo, ele é o avô, né? O Rino Smith, ele é o avô, o Cruyff, ele é o pai, e o Guardiola é o filho atualmente, Então né? você já deu 10 aí, eu acho. Eu acho que o Cruyff, ele tem uma... O seu 10. Ele tem uma questão, ele tem títulos, tá? Ele tem uma Copa dos Campeões da Europa, que era campeão das Copas, né? Você ganhava a Copa da Alemanha, ganhava a Copa da Inglaterra, ganhava a Copa da Espanha, tinha uma competição Copa dos que era a Campeões de Copa Copas. dos Campeões, que também foi chamada de Recopa durante muito tempo. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil Lá era chamado- era Cups Winners Cup. Isso, exatamente. Aqui no Brasil a gente criou um Recopa aí que eu não sei de Pra onde. mas facilitar é. a divulgação. Ele É porque ganhou hoje duas tem uma vezes, né? Recopa aqui que é a Recopa Sul-Americana. Sul-Americana. Campeão Ele ganhou da duas vezes. Libertadores. E aí, Com o como a Ajax e com o Recopa, Barcelona. como a Recopa Sul-Americana aqui, o confronto do campeão da Libertadores contra o campeão da segunda competição é chamada de Recopa, aí as pessoas quando falam Recopa Europeia, acham que é o que lá na Europa é a Supercopa. É isso, né? é verdade. Não é. A Recopa era um terceiro Eu tenho troféu. saudade da Copa Suruga. Essa Você gostava dessa, né? Era bem Bastante. divertida. muito Eu acho que, por divertida. exemplo, você tem uma coisa de revolução de um... Por exemplo, o Ajax dele tem um Ajax de 120 gols no campeonato holandês. Antes dele ir pro Barcelona. Antes dele ir pro Barcelona. É. O Guardiola dos 100 pontos não faz 120 gols. Que é uma conquista que a gente fala assim, nossa, o Guardiola dos 100 pontos, do City e Mas tal. por que o Cruyff é o menos 10 dos três? Porque, pra amigo, você? a gente tá falando de dois caras históricos. Você concorda, Inacreditáveis. Então, eu acho que o Cruyff fez uma mini revolução ali no Dream Team do Barcelona, né? Que consegue um tetracampeonato espanhol, que era uma coisa, assim, muito, muito relevante. Consegue a Champions de 92, que era uma
pô, era uma obsessão, era um trauma do Barcelona não ter uma Champions. Chegou em decisão lá na década de 60, se perde pro Benfica, se eu não me engano. Mas não tinha Champions, o Barcelona não tinha Champions, até 92, pô. Né, assim... Isso faz muita diferença. Só pra você ter uma ideia, tipo o que o pessoal fala pro Corinthians. O Corinthians em 90 não tinha título brasileiro. Então, pessoal, isso era um motivo de sacanear o Corinthians muito, né? O Corinthians não tinha título brasileiro em 90. Então, assim, o Barcelona não tinha Champions até 92. Ele ganha, mas eu acho que hoje, diante do que fizeram Ferguson e Guardiola, eu acho que os conceitos do Cruyff, eu acho que não seguram ele à frente do Então, Ferguson beleza. e do Guardiola. Cruyff no 9. Será? Eu tô achando que vai ser unânime. Eu acho que os dois vão votar no mesmo cara pro 10. Mas vamos ver. Quer começar, VSR? Pro 10? Então, assim, a gente tem aqui um cara que já encerrou a carreira, já está com seu livro escrito, contra um que ainda está escrevendo, mas eu acho que não vai muito longe também não, tá? Eu acho que o Guardiola já, mais uns, sei lá, vai emendar mais uma renovação de 2 anos e vai pegar as contas e vai falar, vou vazando, eu acho. Porque eu acho que o Guardiola, ele se consome tanto pelo que ele faz, que eu não sei se ele vai ter... Só que eu acho que ele não sabe viver outra vida também. Não sei. Não consigo ver o Guardiola vivendo outra vida. Isso deve ser um negócio muito difícil, não né? sei. O cara entender, assim, se ainda tem coisa pra espremer do limão, mas também, caramba, pode ser. o que eu vou fazer Ele depois liga pra disso, jogar né? ainda, né? Não jogou na Itália. Não treinou na Itália ainda. Tem desafios ainda que ele não sei se ele poderia vai jogar tentar. ainda. Não sei se ele vai se meter permitir. Não sei se ele vai meter Uma a bronca Série A de... do Brasileirão, por que não? Welcome to Brasileirão. Por que Eu não não? sei se ele vai, de Guardiola. repente, querer meter uma seleção. Pode ser. Não sei se, de repente, pra ele. Mas, enfim, eu não... Experiência totalmente Eu não diferente. vejo, né? não. Ele morou Então- na Itália, né? Jogou na Santos. Eu acho que tem esse ponto. Ele foi vitorioso em 3 países diferentes, embora não ter chegado a uma final de Champions com o Bayern, seja um senão Eu acho que na carreira 3 dele. semifinais, né? 3 semifinais e perdendo para 3 espanhóis diferentes, num né? clube que é potência, Perdeu- num clube que tem capacidade de Perdeu, investimento. e que ele recebeu tríplice campeão, né? Ele recebeu. Mas é então, difícil assim, também, eu acho, sabe? e ele Porque, caiu. pô, são 3 vezes, você cai pra Barcelona. Você cai Não, você um cai pra cada um, né? Um pro Messi, outro pro Cristiano Ronaldo e um ano, de fato, você cai pro Atlético de Madrid. que Que é você uma era crítica bem que você superior. deveria fazer. Você era bem- Acho você que era bem cai pro superior. Messi e Cristiano Ronaldo, eu nem falo tanto. Pro Atlético de Madrid, beleza. Mas depois ele consegue pegar um clube como o City e dominar o futebol inglês, né? Ele consegue dominar a liga supostamente mais competitiva. E botar esse clube no topo da Europa. Já, Que era um tendo, negócio já tendo feito isso com o inimaginável. Barcelona. E agora, Já tendo feito isso com o Barcelona. E ele conseguiu aí finalmente ganhar a Champions, que era o que faltava ali. Então, em termos de Champions, tá 3-2 pro Guardiola. Em termos de Liga Nacionais, o Guardiola tem 5 com 3-8, com 11. 4 com 3-11, né? 11. Com 3-11. O Ferguson tem 13. Então tá ali, né? Pau a pau. Tá pau a pau. Não, ele tem 16, né? Porque tem 3 escoceses. Tem 3 escoceses com com a Aberdeen. Aberdeen, com a Ainda Aberdeen. tem com a Aberdeen, né? Então ainda tem 16 ali, 16-11, tá isso. Eu vou votar no Guardiola por um aspecto. O mundo passou a querer ganhar, a querer fazer um plano para ganhar do estilo do Guardiola. Eu acho que fazer a última grande revolução do futebol... Hoje, se a gente pensar, o futebol, basicamente, o futebol profissional, na era profissional, tem 5 revoluções. Acho que a criação do WM, a passagem para o 4-2-4, que fez até o Bela Gutmann estar ali muito bem, a questão do futebol total da Holanda do 74, do Ajax / Holanda, a diminuição do espaço do Arrigo Sacchi e a última, a posse de bola é que dita o jogo. Eu acho que por ele fazer a última grande revolução, que até hoje é muito difícil você ter antídoto, eu voto no Guardiola. Concorda, Wallace? Pra mim, em 2023, não há mais nenhum argumento, seja sobre títulos ou revolução, que tire de Guardiola o título de maior técnico da história do futebol. Se o Guardiola ganhar... E só pra constar, eu já achava isso, mesmo que ele não tivesse ganhado a Champions com o City, tá? O Mas Guardiola... acho que aí o rótulo, para o idiota da objetividade, como diria Nelson Rodrigues, a ganhar a Champions com o City matou isso. O Guardiola, se você pegar a quantidade de número de títulos que o Guardiola tem em 14 anos de carreira, né, de 2009 pra cá, se ele mantiver, se ele fizer mais, o Ferguson tem 39 anos de carreira.
e ele tem 49 títulos. Se o Guardiola fizer 39 anos de carreira, ele terminará a sua carreira mantendo a média até progressão agora, com 90 títulos. Mas... É muita coisa. O Guardiola privatizou o futebol. Não tem um ponto todos aí... Todos os melhores times do mundo, desde 2009, em algum momento foram do Guardiola. O Bayern do Guardiola pode não ter ganhado, mas ele jogou o melhor futebol do mundo em algum momento. Em algum momento ele jogou o melhor futebol do mundo. Caiu numa semifinal de Champions e faz parte. O City do Guardiola é o atual melhor time do mundo. O Barcelona do Guardiola, não preciso falar. O Guardiola faz com que campeonatos percam a graça. Ele privatizou a Premier League. Você, pra ganhar a Premier League, amigo, você tem que fazer 100 pontos. Você tem que fazer 98. O Liverpool fez 97 e perdeu. E não ganhou. E 98. 98 e perdeu. Ele fez 98, perdeu porque o City fez 100. Ele fez 97, perdeu porque o City fez 98. Não há... Ganhou quando fez 99. E ainda tem uma revolução a seu favor. Não há argumentos Agora, que tirem de pé do Guardiola o título de maior treinador da história do o futebol. Ferguson, o Guardiola, o Ferguson pegou uma terra muito arrasada e transformou. Só para lembrar, o Ferguson, quando chega no United, o United não ganhava o campeonato inglês desde 67. E 67. ele toma pancada um tempo E ele entra em 86. Eram 20 anos sem título. E ele demora 7 anos para ser campeão inglês. Não só 7 anos, né? O primeiro ano dele, 11º. Aí acho que depois ele fica em terceiro ou em segundo. Aí depois tem um 11º e 13º. Tu imagina isso no Brasil? Qual a chance desse time ser mantido? Inclusive, o primeiro em 4 título, anos dele, ele ficou 3 vezes abaixo do 10º. O primeiro título do Ferguson com o United é a Copa da Inglaterra de 90. 4 anos depois dele assumir, e muita gente diz que se ele tivesse perdido aquele título que ele ganha, muita gente diz que ele teria sido demitido depois de 4 anos com campanhas ruins na Premier League e sem título de outras coisas. Mas eu acho que hoje é Guardiola. Me deu dor de cabeça, mas eu fiquei satisfeito com o final. Eu acho que a nota... Tem ali algumas dores de cabeça ali pra mim. A nota do Zidane é uma dor de cabeça. Mas será que dá pra mudar? E acho que... eu acho que a gente podia derrubar o Zidane desses 5, eu acho. Mais pra baixo? Mais pra baixo? Eu acho. Eu acho, Você queria mais pra cima? Não, então, eu acho que tinha que ser mais pra cima, mas também... A gente tem um pouco, assim, é gigantesco o que ele faz em pouco tempo, mas a gente tem um recorte pequeno, uma carreira pequena, num único clube, num ambiente confortável pra ele. Bielsa e Simeone, por exemplo, um cara tem... eu tô de boa. É o professor de faculdade, né, que eu tinha falado lá, e o outro cara que, ganhou muito num time como o Atlético de Madrid, que eu tô de boa com o Bielsa e Simeone. O Van Gaal, eu sei que já tem os caras xingando, espumando, os fãs do Van Bielsa, Gaal é eu tô de menos... boa. O Van Gaal, o Zidane é maior técnico que o Van Gaal? Eu não acho. Não acho. Não acho? Eu não acho. Quer trocar o Zidane com o Van Gaal? Eu não acho. O Van Gaal tem uma Champions, eu colocaria no máximo da mesma nota, mas não acho que ele fique acima. É que, o Zidane é muito difícil ser tricampeão da Champions, cara. Eu acho muito subvalorizado. Então faz o seguinte, troca o Bela Gutmann com o Van Gaal, pronto. Tá bom. Pode ser. Fechou. O Bela Gutmann provoca uma das 5 revoluções do futebol, como você ele, né? ele, não sei se ele provoca, mas ele é um... Ele é um participante ele é disso, uma cara muito grande. Mas Pode troca. Pode trocar. Tá bom. Van Gaal, então, no 5, Bela Gutmann no 4. Tá. Fechamos? Fechamos. Vamos embora. Cornetem à vontade. Vamos embora. Cornetem à vontade, mas não esquece de dar like. Tá. Semana que vem tem mais de 0 a 10. Eu vou tomar um negocinho pra dor de cabeça, porque hoje Hoje foi enjoado. Hoje foi complicado. Valeu. Valeu. Um abraço.